Ok, bom, meu nome é Marcelo Guimarães e hoje eu vou falar para vocês do nosso projeto de reflorestamento que a gente batizou de I Plant Forest, que significa em português Eu Planto Floresta. A piada que a gente faz é eu planto floresta, e você? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para explicar o projeto I Plant Forest, né? Toda a ideia que a gente teve sobre reflorestamento, como que a gente está implementando e como que a gente pretende crescer com essa ideia. Então, no slide a gente está aqui explicando, né, qual é a nossa principal função. Eu vou passar alguns slides aqui mais rapidinho e vou dar as explicações mais profundas. Então, aqui falamos sobre o grupo, né? São várias empresas que juntas formam esse consórcio chamado I Plant Forest. O I Plant Forest, na verdade, não é uma empresa, é um conceito, e nós batizamos de consórcio porque reúne várias empresas. Então você tem a Mahogany Roraima, que é uma empresa especializada em plantio de mogno africano, uma empresa de plantio comercial para venda de madeira. A Florestas Roraimas S.A. é uma empresa especializada em reflorestamento. Ela utiliza as tecnologias que foram desenvolvidas nos anos todos da Mahogany Roraima. E a gente tem algumas outras empresas de tecnologia, empresa de inteligência artificial, né, que desenvolve toda a parte inteligente dos nossos sistemas, da máquina de plantar floresta, da máquina de fazer como se diz, combate, né, a pragas, o drone para fazer o inventário florestal e por aí vai. Eu queria, antes de mais nada, mandar um recado para o Paulo Alencar, que me escreveu, dizendo duas coisas. A primeira é que a nossa carroça de transporte de mudas não se chama carroça. Se chama... Qual era o nome, Rodrigo, que ele deu? Carreta. Carreta agrícola. Paulo, eu costumo e eu prefiro falar nas minhas explicações para o maior número de pessoas e para as pessoas mais leigas. Eu não falo para técnica, até porque eu não sou técnico, eu sou empresário, né, desde os 23 anos de área de tecnologia, criador do VisualKit 5, né, o software mais vendido da história do Brasil, escritor de 11 livros de tecnologia, e eu procuro falar sempre da maneira mais simples possível para que todo mundo nos entenda. Eu sei que o especialista, né, a pessoa que é da área, né, ela tem uma série de termos técnicos, mas quando a gente fala de reflorestamento, essa é uma preocupação que a gente tem, é muito importante, a gente precisa atrair pessoas que não entendem nada, nem de floresta, nem de desmatamento, e muito menos de reflorestamento, ou de técnicas, de nomes, etc. Então, agradeço o teu comentário, fico feliz que você assiste todas as minhas lives, mas eu vou continuar falando de maneira mais simples possível para que a criança possa entender, para que aquela pessoa que mora na cidade nunca foi no campo, não tem ideia de o que é uma floresta, como se planta uma floresta, possa me entender. Eu gostaria de pedir desculpa, é o seguinte, eu tive Covid, e se eu não conseguir segurar a tosse, se eu tossir, eu já estou curado. Mas se eu tossir, vocês, por favor, me desculpem. Graças a Deus eu estou bem, já me curei. E não quis deixar de fazer essa live, né? Quis manter toda terça-feira a nossa tradição. E por isso que eu estou fazendo a live hoje. Então, vamos continuar aqui. Sobre o grupo, né? Então, a ideia do grupo, né, das empresas, é a gente continuar trocando informação entre elas e a expertise que cada uma vai adquirindo, né, o conhecimento, e pretendemos no futuro, né, à medida que a gente for crescendo no Brasil, expandir, quem sabe montar, se tudo der certo, um fundo na Europa para atrair recursos internacionais. A nossa missão, visão e valor está aí na tela. Nós pretendemos, gostaríamos, estamos trabalhando com esse objetivo, né, de plantar florestas, reflorestar, com responsabilidade ambiental, né? Então todo o trabalho que a gente faz é muito preocupado em interferir o mínimo no meio ambiente, né, de forma sustentável. Quando a gente fala aqui em sustentabilidade, eu estou querendo dizer duas coisas importantes. Uma delas é a sustentabilidade econômica. É muito importante que o projeto, né, de reflorestamento ele se mantenha, porque projetos de reflorestamento não são projetos baratos. Então, quando você dá uma alternativa econômica para atrair riqueza, né, para vender coisas, vender bioextratos, né, bioprodutos, vender madeira, você está tornando aquele projeto sustentável. Porque a gente não pode esperar que o dinheiro do reflorestamento sempre caia do céu, né?
que o governo pague, que os fundos internacionais que só fazem esse tipo de atividade paguem, porque é muito dinheiro para reflorestar o que é necessário para reflorestar. Então, ser sustentável do ponto de vista econômico, quer dizer, permitir que o projeto se sustente e que gere lucro é muito importante. E quando a gente fala em sustentabilidade também, a gente também está falando da interação do que a gente está falando com o meio ambiente. Então, por isso, no nosso projeto, né, e aí eu vou falar sobre ele, a gente pretende colocar metade das espécies nativas e metade de espécies exóticas. Aí você está, à medida que você vai com plano e manejo tirando as exóticas, né, você vai, porque a própria natureza faz isso, você vai aumentando os indivíduos na área que você reflorestou, os passarinhos vão trazer as sementes, etc. E aquilo vai se transformando numa verdadeira floresta e você tira, então, a madeira exótica para vender, que é parte da riqueza que vai ser produzida pelo projeto. Preservando o meio ambiente, obviamente, respeitando, né, também os cursos d'água. Dentro também da nossa missão Visão de Valor está a pretensão nossa de ser a maior empresa de florestamento e reflorestamento. E aí a gente criou uma série de tecnologias, sistema de gestão que controla todo o processo, desde a semente até o corte. Isso é super importante, é rastreabilidade de todo o processo, desde a pequena semente, né, que você coloca no tubete, né, no saquinho, até a hora que você vai cortar ou vai manejar aquelas árvores, se forem nativas. E aí, esse sistema ajuda a controlar todo esse conjunto de tarefas e vai nos permitir que outras pessoas também possam nos representar, possam pegar a nossa ideia, né, o iPlant Forest, e implantar em suas cidades, em outros municípios, em outros estados, em outros países, porque a gente nunca vai ter perna, né, para fazer tudo isso. Então, nós estamos montando um pacote, que a gente chamou, brincando, né, de McDonald's da floresta, que é um conjunto de tecnologias e soluções que juntas vão permitir que pessoas e empresas em outros municípios, outros estados, outros países, façam o mesmo que a gente faz, com baixo custo, com velocidade, tecnologia de ponta e tal. E aí os valores estão aí na tela, né? Resiliência, transparência, comprometimento, respeito pelas pessoas todas, respeito pelo meio ambiente, né? Criatividade é a nossa marca, a gente, em tudo que a gente faz, a gente se desafia constantemente a ser cada vez mais inovador e criativo. Compromisso com a qualidade, né? Fazer tudo que se faz, por menor que seja, com muito cuidado, com muita qualidade. Então, eu digo o seguinte, nós somos uma empresa pequenininha, né, do tamanho do botão, mas a gente já nasceu criando um sistema para organizar a empresa, criando métodos novos que aceleram e dão qualidade ao que a gente está fazendo. Então, desde muito pequeno, desde o primeiro passo, a gente já procurou dar o primeiro passo muito bem dado, né? E a gente foi fazendo tudo que a gente está fazendo muito devagar para que todos nós pudéssemos aprender a nova maneira de fazer o que a gente está propondo fazer. E foco na qualidade. Bom, dentro do que a gente convenciona chamar de responsabilidade socioambiental, tem, obviamente, um cuidado com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores, né, com as pessoas que estão em volta das nossas florestas, com o meio ambiente, né, com os animais que estão retornando para essas florestas. Então, é o cuidado em cada detalhe, em todo o ecossistema que envolve o nosso trabalho no dia a dia e aquilo que a gente está pretendendo fazer, né, que é cada vez mais plantar florestas maiores em mais lugares. Dentro do projeto de nativas exóticas, a gente tem uma questão fundamental que é a seguinte. Eu acredito, e nós acreditamos, né, que no futuro cada vez vai ser mais difícil tirar árvore de dentro das florestas nativas, né, o famoso tropical timber, que são as árvores tropicais, que é o que se explora na selva amazônica, né, é o que se explora na África, etc. Então, quando a gente planta nativas exóticas num projeto de recuperação de áreas degradadas, né, para pessoas que degradaram essas áreas, a gente se propõe lá e recuperar aquela área, dividindo, né, o resultado financeiro com o dono da terra, nós estamos dizendo o quê? Né, que a gente vai reintroduzir espécies nativas naquela fazenda, naquela terra, e vamos colocar espécies exóticas para que a gente possa cortar e produzir riqueza. As nativas, preferencialmente, sempre será metade. As nativas, preferencialmente, a gente vai usar nativas que podem ser exploradas, ou por extração de fruta, né, de comida, sementes, extratos,
remédios, o que for, mas árvores que de alguma maneira a gente vai poder explorar para gerar riqueza para o dono da terra e para nós, para que aquela atividade se torne sustentável e seja viável, e para que o dono da terra queira recuperar a sua área degradada, porque ele vai obter riqueza daquela área. Estratégias, vantagens, então nós desenvolvemos, né, um maquinário, aí na tela vocês estão vendo a segunda versão da máquina florestal, né, da máquina de plantar floresta, e a wagon, a carroça, a carreta florestal, sei lá qual nome eu vou dar para isso, mas é basicamente uma carreta que é puxada por um trator e vai junto com a máquina, ele vai fornecendo mudas, tá? A nossa produtividade hoje está em torno de 96 mil mudas por dia por máquina, então se você quiser plantar mais de 180 hectares dia, você vai poder produzir, né? Vai poder construir, vai poder utilizar mais de uma máquina, e aí o desafio aqui, né, é plantar o que é necessário, por exemplo, no Brasil, para cumprir o Acordo de Paris, seriam 12 milhões de hectares num tempo muito menor. E eu já vou falar sobre os desafios, porque não é só plantar, né? O mais difícil é fazer as mudas. Sistema, né, está dentro das nossas vantagens competitivas, todo no sistema geoprocessado, e as OS, as ordens de serviço, elas saem para todas as atividades da nossa empresa desde o primeiro dia. A ordem de serviço, ela controla tudo o que acontece na nossa empresa. Até quando a gente é visitado por uma universidade, tem uma OS, tem uma ordem de serviço específica, porque você vai alocar um recurso, né? Você vai pegar um profissional da empresa que você vai alocar para atender aquelas pessoas. E nós temos convênio com várias empresas, várias universidades, né? Embrapa, Universidade Federal, Universidade Estadual, universidades privadas, várias instituições, então eles ficam visitando a nossa empresa para fazer dia de campo, visitar o viveiro, visitar o campo permanentemente. E sempre a gente aloca o recurso, então tem ordem de serviço controlando todas as atividades da nossa empresa pelo celular e na internet, e todos os nossos parceiros, eles têm acesso, através de login, para saber o que a gente está fazendo na terra deles, né? Tanto o parceiro investidor quanto o parceiro dono de terra, ele pode acompanhar tudo o que está acontecendo diariamente na empresa. Esse banco de dados, né, ele parte de IOPs, Instruções Operacionais Padrões, que é a descrição de todas as atividades da empresa, e aí por isso a gente brincou com o McDonald's da Floresta, porque cada atividade nossa, né, desde colocar a semente no tubete, né, até preparar o substrato, qualquer coisa, ele está descrito, né, no detalhe para que qualquer pessoa que começa a trabalhar com a gente possa, estudando e lendo o nosso manual e vendo nossas OS, possa executar todas as tarefas de maneira padronizada, seja aqui em Roraima, seja no Pará, seja no Pernambuco, seja no Espírito Santo, seja no Congo, seja na Austrália, seja aonde for. Então, em qualquer lugar, as pessoas que interagirem com o nosso sistema terão acesso às ordens de serviço daquela tarefa que ela tem que executar, com a tarefa toda descrita detalhadamente, e essas tarefas a gente vai reescrevendo, vai ajustando para que elas fiquem cada vez mais detalhadas, com foto, com os EPIs que a pessoa precisa usar, com os cuidados que ela tem que tomar. É muito detalhe e já está desenhado dentro do FSC, dentro do padrão, né, de certificação de madeira para poder vender no futuro madeira para Estados Unidos e Europa. Quando eu falo futuro, eu estou falando 2 anos e meio, tá? Daqui a 2 anos e meio a gente vai começar a cortar a árvore e começar os primeiros eventos de liquidez da empresa com a venda de madeira. As nossas metas estratégicas para os próximos 20 anos, né, seriam plantar 12 milhões de hectares no Brasil, produzir riqueza fazendo isso, né, plantar mais de 1,8 bilhões de metros cúbicos de madeira aqui no Brasil, e a gente pretende fazer isso com os nossos parceiros estratégicos. A gente conversa, negocia com grandes parceiros estratégicos, empresas, fundos de investimentos, bancos. Então, a gente está levando para eles, né, uma forma de plantar floresta rápida, muito eficiente, né, com produção muito forte de bioprodutos e de madeira, para que seja um bom negócio para eles, todos aqueles que querem investir em reflorestamento, para que seja um bom negócio para o dono da terra, e aí a gente bater as nossas metas, que eu espero até que sejam maiores do que essas. Custo de investimento médio, R$15 mil por hectare em 17 anos. Em alguns casos, isso pode ser encurtado para 6 anos. Nós temos projetos de corte, né, com 3, com 4 e com 6.
São subprodutos mais simples, obviamente, porque não vão depender das qualidades mecânicas da madeira que a gente está utilizando. A gente utiliza várias, tanto nativas quanto exóticas, mas basicamente tem um projeto de curtíssimo prazo, se você pensar em floresta, que são 6 anos. Agrofloresta, o investimento médio é R$30.000, depende muito da irrigação e do tipo de cultura, né? Restauração de áreas degradadas pode ficar entre 5 e 15 mil reais, e parcerias para plantio de floresta em torno de 10 mil reais. Eu falo aqui o seguinte, a nossa empresa ela também pode e trabalha para terceiros, plantando para terceiros. Então, terceiras empresas podem e nos contratam para a gente fazer o plantio para elas, para a gente produzir as mudas no viveiro e plantar para elas. Eu queria fazer uma parte aqui, vou tirar essa apresentação, voltar para mim, que é o seguinte, só dar uma contextualizada geral no projeto, que é o seguinte, identificando áreas degradadas, né, através do CAR ou através de pessoas, fazendeiros, donos de terra, né, que têm já a sua terra degradada e precisam recuperar, né, fazer o PRAT, o PRA, para poder resolver problema de passivo ambiental, de multa, de processo criminal, porque ele tem a obrigação de fazer, ele é obrigado a recuperar a área que ele degradou, e com a possibilidade que a gente criou de ainda ganhar dinheiro fazendo isso, né? Então o nosso projeto basicamente o que é? É reflorestar essas áreas com nativas da região, identificando quais são as nativas daquele entorno, né, que podem ser introduzidas na terra que foi desmatada, fazer mosaicos com essas nativas que a gente vai explorar também os bioprodutos e exóticas para corte, né, que vão ser cortadas através de plano de manejo. Em alguns casos a gente vai vender crédito de reposição, em alguns casos não, depende muito do caso. O crédito de reposição florestal, ele é um tipo de crédito que quem vai fazer supressão vegetal para uso alternativo de solo tem que comprar, ou quem corta a árvore precisa comprar, então eventualmente a gente pode sim produzir crédito de reposição, faz parte das nossas receitas, não é a principal é a madeira e a exploração dos bioprodutos. E aí, a ideia toda é o quê? Você identifica a terra, ou o dono da terra nos procura, a gente assina um contrato de parceria agrícola, onde a gente divide esse resultado financeiro com o dono da terra, né? Nós procuramos investidores, bancos, fundos, para recuperar aquela terra. Lógico que esse investidor, esse fundo, esse banco, ele vai participar junto com a gente da exploração dessa riqueza, lógico, é um bom negócio para todo mundo. E aí a gente faz todo o processo, né, de preparo do solo, plantio, né, produção das mudas, etc. O grande desafio, eu já falei, inclusive o Paulo Alencar me corrigiu, né, no plantio de reflorestamento com eucalipto, pinos, ou silvicultura de qualquer uma que seja, né, no trato monocultural. O grande problema que a gente vê na monocultura, e por isso a gente criou uma máquina, e eu não disse que a gente consegue fazer reflorestamento em larga escala porque a gente tem máquina. Eu disse que a gente consegue reflorestar em larga escala com múltiplas espécies, com velocidade industrial, porque a gente tem máquina. Tá? O grande desafio dessa empreitada toda é produzir mudas no viveiro. Né? É conseguir as sementes ou fazer as estacas, né, para propagar essas mudas através de estaquia, né, fazendo clonagem. Então, o grande desafio é produzir essas mudas em tamanho, né, e quantidade para que a gente possa fazer um reflorestamento grande, né, 12 milhões de hectares, por exemplo. Pequenos projetos são muito fáceis da gente implementar. E quando eu disse que a gente consegue fazer isso em escala industrial por causa da máquina, eu estou dizendo o seguinte, num projeto de reflorestamento com floresta, né, múltiplas espécies, e obedecendo o mosaico certo, a logística é possível, claro, você pode fazer, mas é muito mais difícil plantar múltiplas espécies na mão, né? Agora eu vou botar um ipê, agora um mogno brasileiro, eu vou botar um jatobá, um angelim, agora um mogno africano, não sei o quê, parará, um cedro. É muito mais difícil você seguir essa lógica na mão do que usando a máquina. E a nossa máquina planta quase 200 hectares com 3 operadores. Tá? Plantar 200 hectares é muita terra. Né? Com 3 pessoas, então, é quase um milagre. Se você tiver, digamos, 10 módulos desses, você vai plantar 2.000 hectares com 30 pessoas em um dia. Tá? Com esforço mínimo. Quem vai na máquina praticamente está sentado.
com sombra, com aguinha, tal. Então, você pode fazer turnos, né? De 6 em 6 turnos, trocar a equipe. Então, é um trabalho extremamente tranquilo e que demanda pouquíssimo esforço intelectual, né? Porque você vai ter toda uma ordenação de mudas com números, vai botando os números ali na máquina e a máquina vai fazer todo o trabalho. Então, falei aqui do custo e agora vou falar do retorno. A expectativa de retorno médio por hectare varia entre 370 mil e 847 mil reais. Aqui eu estou falando, nós fizemos todos os estudos nossos, do nosso business plan, das nossas planilhas, né, de referências técnico-agropecuárias, em detalhes, onde a gente sabe até o custo da água que o nosso profissional, né, no campo vai beber. Aqui a gente trabalha com pesquisas da Embrapa, né, números que a Embrapa fornece de DAP e crescimento, né, de árvores de acordo com as espécies. Então, ninguém melhor do que ele, que estão há anos fazendo isso. Então, é um estudo com o pé muito bem plantado no chão, uma árvore. E a gente também usou um software muito bacana, chamado Maxtora, que ele ajuda a fazer todas as simulações de corte de acordo com o DAP e com o fuste da árvore. E os nossos retornos financeiros todos, para manter toda a logística de produção de riqueza bem conservadora, não fazer um projeto megalomaníaco, né? Vai faturar bilhões e tal, não sei o que, vai cair um monte de dinheiro do céu. Então, para que seja uma coisa bem pé no chão, a gente usa o Maxtora e faz simulações de venda com preço dessas sarrafos, desses caibros, etc., usando similares, como o cedrinho, que é uma madeira extremamente barata, muito usada na construção civil, para que a gente tenha uma visão bem realista do retorno financeiro dessa operação. Então, a gente não pensa lá em mogno africano, caia ivorense a 1.700 euros o metro cúbico. A gente não faz esse tipo de ilação. Todas as nossas planilhas, elas trabalham com retornos de madeira, né, que não precisa de nenhuma propriedade mecânica específica, porque não vai ser feito móvel. Pode ser feito móvel, obviamente, então o resultado seria ainda maior. Mas a gente procura fazer um negócio bem pezinho no chão, para que não pareçam aqueles números, né, absurdos de retorno, e assim, colocando todos os impostos, todos os custos. Então, fica uma operação bem controlada e bem conhecida por nós, com números bem precisos. Eu queria dizer para vocês, aqui tem referências do nosso site, né, relação com o investidor, que é o ri.eplantforce.com, onde você tem todas essas explicações bem detalhadas. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Tereza, Surita. Vou mandar aqui por último um abraço, um beijo para minha esposa, Tereza, que eu sempre mando beijo e abraço para todo mundo, menos para ela, porque ela trabalha tanto que ela nunca consegue me assistir. Então, para minha mãe, Marília, para o meu pai, Eduardo, para toda a equipe da Mahogany, né, para o meu filho Pablo, Guimarães, que deveria estar fazendo agora o dever. Eu estava ligando para ele: filho, faz o dever, você precisa fazer o dever. Mas ele estava querendo procurar minhoca para dar para as galinhas dele. Para o meu pai Fausto também. Seu neto, tá vendo? Para quem? Seu neto, tá vendo? Seu? Seu neto. Seu neto? O seu neto. O meu neto? Tá. Quem tá aí? Tá aqui o Eurípides. O Júnior. E o Ivan. Ivan, te amo. Um beijinho para você. O vovô tá muito bom, tá? O vovô já curou. Então, um beijinho para todos vocês. Está aí os contatos da nossa empresa. Então, só para fechar a explicação, eu, de novo, volto a dizer, eu procuro falar da maneira mais simples, porque eu não estou dando aula, eu não estou falando para especialistas. Eu estou tentando que mais pessoas, né, que não têm nenhum contato com floresta, com campo, se interessem pela causa do reflorestamento e do desmatamento. Então, nosso discurso sempre tenta ser o mais simples possível. Eu mesmo sou da área de tecnologia, né, trabalho em tecnologia há 38 anos, então sou programador, gosto de ser programador e sou empresário. Estou há anos estudando isso aqui na prática, né, trabalhando com isso. Oi, Rodrigo. Ela falou que não é verdade, ela assiste sempre. A minha mulher disse que ela assiste sempre. Tá bom, ela assiste sempre, porque ela trabalha tanto, coitada. Ela acha que ela trabalha mais que eu, não tenho dúvida. Mas ela assiste sempre, depois ela acaba assistindo, às vezes na hora não dá. Amor, um beijinho. Então, meu irmão Eduardo, meu sócio, a vida toda. E, bom, para todos vocês. Então, só para fechar, nós estamos aqui em Roraima, implementando esse projeto. A gente está conversando com vários estados, tentando levar a nossa ideia para outros estados, outros países.
a nossa pequena ideia, né, e muito rápida de reflorestamento, plantar árvores, múltiplas espécies, né, nessa velocidade é quase que um milagre, não tem ninguém no mundo que plante árvore tão rápido. E só para encerrar, nós estamos no projeto da terceira máquina, que é a máquina que eu tenho certeza que vai ser a grande virada no nosso plantio em escala industrial. Essa nova máquina, depois eu vou falar só sobre ela, ela vai subsolar quando necessário for, ela vai preparar a terra, ela vai adubar e ela vai plantar múltiplas espécies ao mesmo tempo. A nossa ideia é, num futuro próximo, que ela seja autônoma, que ela não precise nem de trator, ela vai poder entrar numa área e sem interferir em nada, ela vai preparar o suco, já plantando tudo e vai embora, para que realmente a gente faça os plantios, né, de reflorestamento numa velocidade nunca antes vista. A gente vai plantar mais rápido do que quem planta pinos, quem planta eucalipto, os maiores do mundo. Porque a nossa ideia é muito boa, a gente está testando, ela está dando certo e ela vai ficando cada vez melhor. E é fruto do nosso empenho, do nosso trabalho diário, acordar de madrugada, trabalhar sábado, domingo, feriado sem parar. Toda a nossa equipe, toda a equipe da Mahogany, todo mundo que está com a gente. O Luiz é um gênio da máquina, o Luiz que constrói essa máquina, né? Venezuelano, nosso amigo, querido, é um dos maiores responsáveis pelo sucesso das 3 máquinas, a primeira, a segunda e essa terceira. É um cara que tem milhões de ideias, né? Ele também se desafia, não para de trabalhar o dia inteiro, né? Bolando novas coisas e tal. É um cara super comprometido com esse projeto. Graças a Deus, a gente teve muita sorte de ter conhecido ele e de ter conseguido que ele viesse trabalhar com a gente. Ele se empenha, ele dá o sangue nisso aí. Ele acredita, assim como a gente, né, que o reflorestamento é uma grande causa. Nós não duvidamos que o reflorestamento e plantio de floresta vai ser um dos maiores negócios no setor agrícola do Brasil nos próximos 30 anos. Não tenho dúvida disso. Vai ser o maior negócio, o maior responsável, né, pela obtenção e atração de riqueza para o nosso país. Vai ser a atividade florestal, sem dúvida nenhuma. E aí, então, deixo um tchau para vocês, agradeço. Na próxima semana a gente vai fazer mais uma live, contando mais algum aspecto do nosso projeto. Obrigado a todos que me assistiram e até lá.